Essa vai ser uma aula muito necessária para quem quer aprender sobre qual é o formato que a gente deve subir os arquivos aqui no Framer. Falando em formato de imagens, né? PNG, SVG, JPEG. Então, eu fiz o maior teste que você vai ver na internet sobre isso. É uma página do desktop comum dentro do Framer. Ele tem 18 imagens, que é 1, 2, 3, 4, 5, todas essas daqui, até aqui embaixo. Essas 4 aqui são PNGs transparentes. E eu fiz 4 tipos de versões de imagens que a gente pode trabalhar. A primeira delas é um JPEG baixado do Freepik. Esse JPEG ele chegou a ter até 20 megas uma foto. Então eu fiz essa primeira aqui, ó, com imagem G. Então eu fiz 18 imagens diferentes, não são as mesmas imagens, ó, percebe? E essas 18 imagens sem tratamento nenhum, sem recorte, sem nenhuma redução de peso dela. Então, a imagem veio crua, tanto é que eu tive até que diminuir um pouquinho algumas imagens, porque eles estavam passando de 25 megas, que é o limite aqui do Framer, no plano que eu tô. Então, as imagens ficaram aqui, vamos ver na pastinha. Ó, as imagens elas ficaram entre 16 megas, 17 megas, 16, 10, 12. Então, eu subi cada uma delas aqui. E depois, o objetivo final disso é a gente fazer um teste de performance. Eu testei também de inúmeras formas em 2 dias diferentes. Em seguida, eu fiz o quê? Eu peguei essa imagem grande e eu diminuí para quase aqui do tamanho desse cara aqui. Então, ele está com 1300, eu coloquei a imagem com a largura máxima ou altura máxima em 1300. Então, tivemos algumas boas reduções. Esse é o segundo teste. Então, aqui as boas reduções foram 1 mega, olha só. Quase que nenhuma passou de 2 megas, só essa daqui, ó, a 17, que está mais lá para o final. O terceiro teste foi feito com essas imagens que eu reduzi do teste passado. Então, eu passei todas as imagens aqui. E aqui a gente pode salvar em JPEG ou WebP. Então, o terceiro teste eu salvei como JPEG. E o quarto teste eu salvei como WebP. Então, é uma imagem que já tinha sido reduzida no Photoshop. Essa imagem menorzinha de 1 mega eu passei aqui e salvei como WebP. Então, são esses 4 testes que fizemos. E aonde que eu testei essas imagens? Os testes eles aconteceram no PageSpeed, no GT, Metrics, no Pingdom e no Web Page Test. São 4 sites que eu procurei no Google, porque eu conhecia só os 2 primeiros, né? O PageSpeed e o GT Metrics. Então, acho que a gente vai ter muitos testes aqui para se basear. E, pasmem, me surpreendeu o resultado. Eu vou falar no final e também no final eu vou ensinar qual foi o método que eu utilizei e qual que eu vou sempre utilizar agora. Além de eu ter feito isso em 4 sites diferentes, eu utilizei 3 navegadores diferentes, que foi o Chrome, o Safari e o Firefox. Também fiz esses testes em páginas anônimas e fiz esses testes também com uma internet 4G do celular. Fiz os testes com o cabo direto e também fiz os testes utilizando o Wi-Fi e o 5G também de um outro aparelho celular que eu tenho aqui. Então, aumentamos mais ainda a gama desses testes. Fiz os testes de noite e de manhã, em dias separados. E também, deixa eu ver se faltou alguma coisa, coloquei nesse teste também os testes lá do PageSpeed na versão mobile e desktop. E agora eu vou mostrar para vocês os resultados que me deixaram até um pouco surpreso. Essa primeira coluna é o JPEG gigante aqui, então eu coloquei de 15 a 20. Essa segunda é o JPEG diminuído, então ficou de 1 a 5 megas, está até errado aqui. Ficou até 2 megas. E aqui o JPEG com redução no TinyPNG e com redução e salvo em WebP. Depois tudo isso foi arrastado lá, são todas imagens diferentes e aqueles PNGs lá também eu deixei só para a gente fazer um teste. E olha só de olhar aqui o panorama geral, dá para a gente perceber que esses 2 caras aqui eles tiveram muito sucesso em relação a esse cara aqui, que normalmente é o que todo mundo fala, é o que todo mundo sai ensinando no YouTube sem fazer teste nenhum, no achismo. Então, eu fiz os testes, foi demorado, né? Levei mais ou menos umas 4 horas para testar tanto assim. Tive que pagar, porque você fica testando várias vezes nesses sites aqui, principalmente o GT Metrics e nesse outro aqui. Eles bloqueiam, porque eu estava fazendo muito e eu precisei até pagar em dólar aqui para fazer os testes. Então, os resultados foram esses. Os JPEGs gigantes, claramente, não devemos utilizar nunca.
O que eu fiz no JPEG gigante foi simplesmente abrir o FreePic e vir aqui e fazer o download. Então ela vem uma imagem de 5.000, 7.000 pixels, assim, dependendo da imagem. Então são imagens gigantescas. E por isso, a maioria dos itens aqui ficaram em vermelho. Os vermelhos são o que foram pior dos 4 testes. E o verde foi ou o melhor ou os melhores quando deram empate. Também o vermelho eu coloquei quando dá empate aqui. Acho que, cadê? Aqui, ó, deu empate esses dois. Então eu coloco vermelho também. Esses 3, né, no caso. Então, ó, olha aqui. Imagem JPEG gigante. Falhou em todos os testes. A imagem diminuída, né, quando a gente utilizou o JPEG aí de 1 MB até 2 MB ali, só diminuída no Photoshop, sem compressão nenhuma lá no TinyPNG, deu bastante notas verdes aqui, ó. Então ele saiu ganhando em várias. E o JPEG com redução no TinyPic teve também muitas vitórias. E percebe, ele teve poucas derrotas, né? Ficou ali muito meio termo e pouquíssimas derrotas. E o que a galera sempre fala, sempre ensina aí, os gurus de Framer, colocam esse último item aqui, salvo como WebP, em segundo lugar nos meus testes, com poucas vitórias, perdendo aqui para vários do JPEG, e também com muitas derrotas, ó, tem muitas derrotas aqui. Eu fiz uma média geral. Esse bloco todo aqui é de média. E a média do PageSpeed do primeiro item aqui foi 79, do segundo 81, e a do terceiro foi 84, e aqui 83. Então a WebP acabou perdendo pro JPEG. Então a gente não precisava nem fazer essa compressão. Eu fazia muito também, porque eu não tinha feito os testes, e agora eu não vou fazer mais. Aqui no GTmetrix, essa nota aqui é de velocidade, então a gente já vê que fez meio que uma escadinha aqui. Então o GTmetrix identificou esse daqui como pior e esse aqui como o melhor. O Pingdom também é baseado em velocidade de abertura da última até a última imagem. É uma conta que eles fazem lá. Por que eu utilizei esses dados aqui e não porcentagem? Porque o GTmetrix, por exemplo, ele estava dando 99 quase em todos os testes. Então, tipo, não tem por que ficar colocando 99 aqui, porque não é tão preciso. Então eu peguei a abertura em segundos de uma página. E o Pingdom a mesma coisa. Tem uma medida lá que eles têm, que é uma que estava variando bastante. Eu falei, vou ficar com essa. E o Web Page Test é a mesma coisa. E esse valor aqui do Web Page Test, né, que todos eu fiz com esse valor 5.4, é milissegundos. Então é 5.4 segundos que a última imagem foi carregada na página. Como as imagens estavam bem pesadas, esse aqui com certeza perdeu. Mas olha, esse aqui, que é só o JPEG diminuído no Photoshop sem compressão no Tiny, saiu ganhando em 2 aqui no final, né, na média. Eu achei até que um pouco estranho, mas eu testei muito. Foram dezenas e dezenas de testes, abri várias abas, fiz isso de diversas formas diferentes, inclusive em dias diferentes, como eu falei. Mas o resultado geral aqui, em vitórias, quem ganhou foi os JPEGs, o comprimido no Photoshop e comprimido no TinyPic. Lembrando que eu peguei essa imagem no Photoshop, que eu diminuí na mão mesmo, só o tamanho dela, eu usei essa imagem para comprimir aqui e aqui. Então, só que aqui a única diferença é que o arquivo final ficou em WebP e aqui em JPEG. E qual a conclusão que a gente chega com isso? Eu percebi que as duas empataram em vitórias, né? A quantidade de verdinho aqui na coluna. Porém, essa daqui com redução, ela foi 2 vezes pior em todos os testes. E esse daqui foi 7. Então, comparado com a WebP, que teve até um misto aqui, foi 9 e 7, ficou bem balanceado as duas. Eu gostaria muito de, agora nos meus próximos trabalhos, trabalhar somente dessa forma aqui. E eu vou ensinar para vocês agora o que eu fiz para chegar nesse resultado aqui. E recomendo que vocês façam também, porque eu testei e muito, e eu posso garantir que os testes foram muito precisos. Como eu fiz? Eu vou pegar uma imagem aqui, vou fazer o download dela, e ela vai vir com, vamos olhar aqui, 21 megas e 5.000 pixels. Uma imagem gigantesca. O que eu fiz? Qual que é a largura dessa imagem aqui? Ela está em 1272, certo? Então não tem nenhuma imagem maior que essa. Inclusive até o site, esse é o Canva aqui onde ele fica fixo. Então essa imagem ela não vai ser mais que 1272. Aí o que eu fiz? Abri com o Photoshop, apertei Command Option I, deve ser o Ctrl Alt I também no Windows. Onde aqui temos o tamanho maior dela,
como 1.200, eu fiz assim, 1.300. Porque lá estava 1.272, eu coloquei uns pixels a mais ali para não ficar tão sem qualidade. Esse arquivo eu dei um Ctrl S, já é um JPEG diminuído. Foi isso. Esse aqui até então a gente está na fase 2 ali. Aí eu fui para a fase 3, que é jogar aqui no TinyPic, deixo o JPEG selecionado e arrasto ela para cá. Carregou, então ela já teve um pouco mais de redução ainda. Baixo esse JPEG e agora é esse JPEG que eu carrego no meu site com 525 KB. Carrego ele e foi dessa forma. Não teve compressão em WebP, não teve compressão em AVIF, não teve nada. Como que o Framer comprime isso aqui depois? Ele transforma essa imagem num formato chamado AVIF. O AVIF é novo, você não consegue salvar direto em AVIF para arrastar para cá, porque ele não aceita importação de AVIF, mas ele já comprime em AVIF. Eu já tentei fazer o teste com AVIF, inclusive para fazer esse vídeo aqui, e não tive sucesso porque ele não deixa importar. Então é isso. Não tem segredo, não tem que ficar comprimido em WebP, porque os resultados vocês já viram ali que foi pior. Posso garantir que os testes foram precisos, foram lentos, né? Não fiz nada na pressa. Joguei no GPT para ver se eu fiz algum erro de cálculo ali, na hora de colocar vermelho e verde nas vitórias e nas derrotas. Também não tive erros. E também eu revisei aquilo ali dezenas de vezes para ver se não deixei passar nenhum erro para essa aula. E é uma coisa que eu aprendi e eu tenho certeza que vocês também adquiriram esse conhecimento. E na Arena eu vou tentar trazer mais conteúdos desse tipo aqui de conhecimento com dados estatísticos que vão nos ajudar a ter mais performance em nossos sites. Então, galera, nos vemos aí na Arena e até a próxima.